Saudações, pessoal! Seguimos com a nossa série de baralhos, então. Vamos para o nosso baralho verde escuro, que eu chamo de baralho de grupos, que vai ajudar justamente a determinar tipo de criatura, algumas desvantagens focadas em alguns cenários especificamente, além de outras características ambientais que ajudam assim a montar um planeta, uma sociedade ou qualquer outro aglomerado de pessoas. Então, iniciando aqui com o tipo de criatura, a gente tem aqui uma ideia inicial que vai colocar, por exemplo, entre morto-vivo, aberração, animal, extraplanar, basicamente importado um pouquinho do sistema de 20, né, do D&D que utiliza, mas que ajuda pelo menos a fazer assim, às vezes uma aventura foi determinada que é uma raça humanoide não inteligente, a gente pode aproveitar essas variáveis para determinar qual seria essa raça, para justamente auxiliar. Ou algum modificador de uma criatura, por exemplo, de um inimigo, determinou que ele tem algum outro tipo que não humano. Então a gente também determina o que pode ser. Que pode ser desde um alienígena, um elfo, uma criatura de outro plano, alguma outra coisa nesse sentido. Então ajuda pelo menos a descrever dessa maneira. Seguindo, a gente vai aqui para o tipo de poder, que está bem relacionado a personagens que têm alguma vantagem antecedente arcano. No Savage Worlds, a gente tem essas 5 classificações, que seriam a questão de magia, dom, milagre, psionico e ciência estranha, que são essas 5 possibilidades, cada uma funcionando de uma maneira um pouquinho diferente da outra, mas que aqui pelo menos a gente tem não apenas a classificação entre os 5 tipos, mas qual que seria o foco dela. Então, por exemplo, essa primeira aqui seria um personagem focado em magia, principalmente assim poderes de fogo, que lidariam mais com questão de emoção intensa, ataque, força e dano, ou eventualmente associado a magma, cinza e outras características assim, digamos, do fogo. Tanto assunto mais subjetivo, né, quanto essa questão que diz respeito do fogo representar essa emoção intensa, quanto a questão da própria assuntos relacionados. Então, por exemplo, um mago que lida com magma, um outro personagem que tem algum poder associado ao uso de cinzas também pode partir dessa variação. Outros exemplos, a gente tem a luz, que diz respeito também tanto à questão de restauração, pensando naquela coisa mais da luz associada ao bem, né, quanto à questão de ilusão e da questão assim de laser, cor e brilho, também para dar essas ideias associadas a um personagem com poder de luz. Essas classificações são bem baseadas em livros do 3DT, para quem já acompanha vai saber que me inspirei dali. Seguindo, a gente tem aqui a questão das perturbações. A perturbação, ela foi uma regrinha que eu acabei acrescentando na minha versão do sistema, que diz respeito a mais essa questão de que quando o personagem é exposto a alguma situação de estresse, ele pode acabar sofrendo algum trauma momentâneo, ou às vezes até permanente, então isso pode trazer alguma desvantagem psicológica para ele. Para campanhas de terror, isso ganha bastante importância, porque é bem comum o personagem não sofrer um dano físico, mas acabar muitas vezes se perdendo pela questão do excesso de dano psicológico. Então a gente tem aqui, por exemplo, que o acúmulo de perturbações, o personagem pode acabar adquirindo uma desvantagem chamada desligado, onde ele tem menos 2 em todos os testes de percepção, ou ele pode acabar ficando hesitante, tendo sempre essa penalidade de iniciativa, alterações assim nesse sentido, que são mais focadas, como eu falei, em campanhas de terror, mas que pode ser útil em outras ocasiões. Mesma situação, a questão da insanidade, que a gente vai usar aqui no caso, mais para quando o personagem acaba adquirindo um tipo dessa desvantagem. Geralmente a insanidade acaba sendo uma coisa também interpretativa, que não vai impactar apenas em termos de jogo. Então por isso que eu coloquei ela numa categoria própria. Então, por exemplo, um personagem que adquiriu uma perturbação onde ele fica insano, a gente determina de novo no baralho e descobre que ele ficou paranoico, ou que ele ficou compulsivo, ou que ele adquiriu alguma dislexia. Então tudo isso acaba sendo mais, como eu falei, mais interpretativo, então por isso que teve uma categoria própria. Seguindo o próximo aqui, a gente tem essa questão do tipo de desmorto. Aqui é uma questão de uma regrinha opcional também, que foi uma ideia que eu meio que fiquei assim, bem inspirado do Deadlands, que é aquele cenário de Velho Oeste onde tem mortos-vivos, que é do Savage Worlds, mas uma ideia do personagem ter uma possibilidade que caso ele morra no decorrer da história, ele pode voltar como algum tipo de morto-vivo.
E daí eu estipulei também que toda vez que ele volta, ele ganha alguns poderes decorrente da habilidade que ele recebe, como ele também recebe alguma insanidade. Então, pelo menos eu já meio que juntei tudo nesse baralho. Então, por exemplo, a gente pode determinar que o personagem pode acabar voltando como um vampiro, ou que ele volta como um lich, ou que ele volta como um anjo. Então, são diferentes como se fosse, em termos de regra, seriam diferentes raças, mas todos eles do tipo de criatura morto-vivo. Então também, quase todos eles no caso. Mas de qualquer maneira ajuda então uma coisa bem pontual desse cenário, mas que pode ser utilizado de outra maneira para determinar aleatoriamente algum tipo de morto-vivo também. Seguindo, a gente tem aqui a questão do poder do desmorto, que é uma outra característica associada, porque geralmente quando ele recebe algum subtipo de criatura, ele ganha sempre alguma habilidade especial. Então, por exemplo, a gente determinou na anterior aqui, que seria um vampiro, pode ser que esse vampiro, sorteando novamente, ele teria uma arma natural, no caso chifre, cauda ou garra, então para um vampiro seria bem condizente ele ter essas garras, ou a gente determina que ele tem assim essa habilidade chamada Bafo das Trevas, que ele causaria um breu em uma casa durante 3 rodadas. Também dependendo do tipo, né, o personagem poderia descrever como que ele faz essa habilidade. Ou por último aqui também, Esporos da Morte, o alvo que termine na rodada adjacente faz o teste de vigor contra a fadiga. Então, por exemplo, ele pode ter virado um vampiro, mas com a pele tão podre, cheia de feridas contagiosas, e quem termina a rodada muito próximo a ele tem que fazer um teste de resistência ou sofre algum tipo de punição. Não é uma habilidade comum para vampiro, mas ajuda também a dar essa diferenciação num contexto onde, por exemplo, o personagem entrou nessa categoria de se transformar num desmorto. Então também pode ser utilizado dessa maneira, ou na pior das hipóteses, para determinar algumas habilidades aleatórias ali para o personagem. Seguindo, a gente tem a questão aqui da atmosfera e gravidade, que daqui já foge, como eu falei, um pouco da parte do personagem, mas como eu disse, às vezes para determinar assim a questão de uma campanha passada mais no espaço, de ficção científica, coisa nesse sentido, os personagens estão chegando numa nave, avistam um planeta, e a gente precisa determinar qual que é a gravidade desse local. Então aqui, por exemplo, a gente teria a gravidade equivalente da Terra, com a atmosfera perigosa, então exigiria um teste de vigor regular. Então implicaria que o personagem pudesse se aventurar nesse planeta recém-descoberto, teriam que usar algum equipamento específico, alguma coisa nesse sentido. Ou seguindo aqui, gravidade zero, então também tem as modificações de zero para ficar prostrado se tirar qualquer um em algum dado, ou basicamente a questão associada à atmosfera fina, que também eles vão ficar fadigados muito fácil. Então isso ajuda também a modificar todo o ambiente onde a história se passa. Claro que pode ser utilizado em outras questões. Ali você pode fazer, por exemplo, supor que é em uma campanha mais assim de fantasia medieval, estipular que no castelo do mago tem alguma modificação de efeito nesse sentido, ou que eventualmente uma área com um bolsão de magia gerou essas alterações que acaba afetando a gravidade. Então fica como opção para ser utilizado em várias outras ocasiões. Seguindo, a gente tem aqui ainda falando da parte das cidades, né, a população, a gente determina aqui a questão de abaixo da média, ou na média, ou ainda na média, que vai ser o resultado mais frequente, ou população esparsa, que ajuda a determinar pelo menos como estava, digamos, o número de habitantes naquele momento que os personagens têm esse contato com o local. Seguindo, o governo e leis, então como aqui a gente tem questão do feudalismo, monarquia branda, monarquia rigorosa de novo, aristocracia branda, então que ajuda pelo menos a criar um sistema, uma característica de governo mais para uma determinada sociedade, seja uma vila, uma cidade, alguma grande metrópole, mas que também ajuda a dar uma base para não começar do zero. E por último, a gente tem a questão do nível tecnológico, que esse aqui meio que eu peguei, adaptei um pouco do GURPS, do sistema GURPS, principalmente da questão acho que era da 4ª edição. Eu lembro que variava um pouquinho da 3ª para a 4ª, mas eu acabei pegando emprestado essa questão da 4ª, que tinha acho que mais números e mais possibilidades, ajudava a explicar um pouquinho melhor. Então esse nível tecnológico, ele representa esse número que coloca, digamos, qual é a tecnologia mais avançada disponível no momento da história. Então, por exemplo, um nível de tecnologia 5 seria da época da Revolução Industrial, por volta de 1730, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E a tecnologia ali que a gente tem seriam calculadoras mecânicas, telégrafos, mas nada mais elaborado que isso, justamente para se ter uma ideia do que os personagens vão encontrar nesse tempo da história. Isso ali então.